13º Congresso, né? Eu vejo que a maioria das pessoas tem boa vontade, faz o primeiro, o segundo e não tem o terceiro. Vocês estão no 13º. Então, não é fácil, e durante todo esse período que a gente vem vivendo de Brasil e tudo mais, de mudanças econômicas globais, e vocês continuarem insistindo, continuarem persistindo, resilientes, né, e trazendo informação, trazendo educação e conhecimento, dividindo um pouco da experiência de cada um de vocês com os jovens que estão vindo aí. Porque é muito interessante quando a gente fala isso, né? Eu vejo no meu caso, eu caí no esporte por acaso, né? Não caí no esporte por acaso, porque eu era garoto, gostava do esporte como qualquer um de nós aqui, nunca fui muito bom em nenhum deles, mas gostava de jogar tudo que aparecia na frente eu fazia. Com isso, a vida vai te conduzindo, né? Acabou me levando principalmente para a área do surf. Na área do surf eu conheci alguns amigos nossos que hoje são as grandes marcas que nós temos hoje pelo Brasil, Hang Loose, que talvez a maior potência que tem, que é o Alfa Lagnat, que até hoje foi Quicksilver, foi ele que trouxe a Oakley para o Brasil, entre outros. Mas eu sempre tive essa paixão, né? O que o esporte movimenta por trás? E aí, muito interessante, quando você entra na faculdade, eu fiz Mackenzie, né? Tenho 2 cursos, terceiro não acabei, porque eu já estava trabalhando, 3 cursos na universidade, a gente sentado dentro do Mackenzie, eu pensei, pô, como é que a gente pode fazer isso diferente? Ele foi um dos primeiros a trazer patrocínio para time universitário, que era para o time de vôlei. Quem foi meu patrocinador? A Hang Loose, estava acabando de ser montada, para quem era para o time feminino de vôlei, por sinal, o time ganhou a competição aquele ano com a gente. Aí a gente sentado com alguns amigos, eu olhei, me lembro um dia a gente sentado assim na praça lá, ele falou, puxa, o que não tem na nossa área? Eu falei, pô, a gente podia tentar fazer uma competição que nem a realizada na NCAA nos Estados Unidos, mas só de surf. E o pessoal, como é que faz isso? Aí os 3 garotos sentaram, né? A gente começou a desenhar, desenhou o modelo, chegou um 4º colega, olhou e falou assim, nossa, o que vocês estão fazendo? A gente contou, vamos tentar fazer um campeonato, NCAA, talvez um paulista. Poxa, que legal, como é que vocês vão viabilizar isso? Eu falei, não sei, primeiro está saindo a ideia. Ele falou, por que você não vai em casa conversar com o papai? Teu pai? O que teu pai pode ajudar? Pô, meu pai, acho que era diretor de marketing da Nestlé. Falei, é? Vai lá. Aí foram os 3 moleques. Olha, o que você acha dessa ideia? Ele falou, a ideia é boa, mas está bem mal estruturada. Eu falei, a gente está montando. Eu ajudo vocês a montarem. Daí a gente montou, quanto vai custar isso? Puxa, reuniu os garotos, voltamos e apresentamos, vai custar X. Apresentamos que ia custar X. Ele falou assim, perfeito, tem um produto para a gente poder utilizar, chama-se Milo, aquele tipo de sustagem. Bom, fomos embora para o Guarujá, juntamos mais amigos para poder organizar isso, fizemos o evento. Quando acabou o evento no Guarujá, na praia de Pernambuco, estavam os 3 moleques, os 3 originários sentados assim, na mureta, a gente conseguia fazer, nossa, como a gente é louco, né? Aí chegou esse amigo nosso, que o pai dele era o diretor, e perguntou assim, vem cá, quanto vocês ganharam desse evento? Olhou um para a cara do outro, a gente não colocou o custo nosso, a gente só colocou o custo para realizar o evento. Foi assim que começou a minha vida dentro do marketing esportivo. Falei, puxa, esse negócio dá certo. E aí a vida foi caminhando, fui entrando, mas não estava ainda no marketing esportivo. Aí quando chega no final da década de 80, e eu trabalhava com agência de propaganda, filmes, e aí fui convidado para poder ir para a Inglaterra, para uma agência. No mesmo dia que eu fui convidado, eu recebi um telefonema, uma empresa, na época, ela já tinha um nome, ela muito conhecida no tempo, que era a Coca Tavares, me convidou para poder entrar. E eu entrei, acho que no momento certo, na hora certa, porque eles tinham acabado de conquistar, fazer 1 ou 2 anos, acabaram de conquistar a conta do vôlei de praia para ser a agência de marketing do vôlei de praia. Então, eu entrei no momento certo, na hora certa, e com possibilidade de crescer. Então, agradeço muito ao Luiz Felipe Tavares, que na época ainda era o presidente da ESCO, o presidente da empresa até hoje, e com a equipe, né, que eu sempre brinco, ninguém realiza nada sozinho, né? A gente trabalha com equipes, em qualquer situação. E eu adoro trabalhar com gente. E uma coisa que eu sempre falo, é melhor a gente se cercar de pessoas competentes, ou pelo menos pessoas que a gente brinca muito, tem sangue nos olhos e faca nos dentes, porque ele quer realizar. Então, vamos com o grupo, e tem um ditado africano que fala muito disso, bem, né? Você quer ir rápido, você vai sozinho. Mas se você quiser ir em grupo, se você quiser ir longe, você vai em grupo, né? Eu acho que a gente tinha uma equipe ali que a gente criou e fez história. Tanto que boa parte desses executivos, os que vieram com a gente, assumiram as principais posições nos grandes eventos que foram realizados no Brasil, tanto do Pan-Americano, tanto quanto o da Copa do Mundo, Olimpíada, e hoje estão espalhados pelo mundo. Então, nesse momento, a partir do momento que eu entro nessa área de marketing esportivo, eu tive uma felicidade, eu brinco muito, né? Inovar para mim é um olhar diferente.
né? Então, nesses mais de 30 anos atuando no mercado nacional e internacional, eu tive a felicidade de poder olhar, perceber uma coisa diferente, ou às vezes receber um input de quem menos você espera. Por isso que eu falo que é sempre bom a gente escutar as pessoas, porque às vezes a gente está vendo um determinado cenário e a gente está tão focado que às vezes não consegue achar a solução. E chega uma pessoa simples e te dá o norte para você caminhar. E com isso, a gente, nesses mais de 30 anos, eu tive a honra de fazer administração e gestão de algumas centenas de milhões de reais e de dólares também, e que isso impactando milhões de pessoas aqui ao redor do mundo. Então, alguns cases, para depois a gente entrar mais para frente na área de tecnologia, por exemplo, o Beach Soccer. O Beach Soccer, quando foi criado dentro, na época da Coca Tavares, pouca gente acreditava. Tinha eu e uma pessoa que chamava-se Fulvio, nós que acreditamos, ficou cuidando muito mais da área técnica, a gente cuidando também da área, foi um grupo, né, a gente cuidando da parte de estrutura de marketing, e a gente fez uma bela dupla ali, e a gente, vamos fazer o produto, então a ideia era lançar ele no Brasil, e inclusive essa ideia quem nos trouxe foi o Giancarlo Signorini, aí ele nos procurou, eu era na época, acho que eu estava como presidente do comitê organizador do vôlei de praia em Santos, ou se não era o presidente, era o diretor de operações, não me lembro agora, e ele nos procurou com uma ideia de fazer uma competição de futebol de areia. E a gente disse, poxa, dá para a gente poder, se a gente ajudou o vôlei de praia nesse processo, por que a gente não consegue desenhar isso? E aí começou a desenhar o beach soccer, né? E a ideia foi da gente poder, primeiro, você tinha uma situação do futebol ser a paixão de todo mundo. Jogar na areia precisava ter ídolo. Número dois, precisava ter um tempo para a televisão que não pudesse estourar. Por exemplo, o tênis é uma paixão, mas o tênis, por que tem dificuldade de passar no aberto? Porque a partida pode durar 1 hora, 2 horas, 2 horas e meia. Então, 1 hora é o ideal para a gente poder estar atuando. Então, dentro desse cenário, a gente fez um pacote de 1 hora. Por quê? Porque 1 hora cabe a grade, a pessoa sabe a hora que inicia, a hora que termina e dá para vender o produto. Então, dentro desse espaço, a gente tinha que equilibrar as forças. Porque, por exemplo, hoje eu estou no Rio. O carioca já nasce jogando futebol na areia. O brasileiro, quando ganha o primeiro presente, o bebê, às vezes ganha uma bola do pai, né? Então, você vai chutando, você aprende a chutar. É natural você estar com a bola no pé. Mas como é que a gente ia pegar isso com o russo, ou a gente ia pegar isso com algum outro país que não estivesse acostumado a jogar na areia? Então, foi criado 3 tempos, os 3 tempos de 12 minutos, por quê? Você tem 3 minutos de intervalo para a entrega dos comerciais, dá para entregar 6 comerciais de 30 segundos, que seriam os patrocinadores. Então, se você somar 3 blocos de 13, você dá 45. E se der empatado, vai para o Golden Goal, dá tempo de você fazer a cerimônia de encerramento, fazer as entregas de marcas, inclusive backdrop e tudo mais. E a gente tinha, dentro desses 3 tempos, a gente, eu não me lembro quem foi a ideia, se foi o Fulk, a pessoa que trouxe a ideia, da gente dar a possibilidade de você ter a troca, que nem tem na NBA, você poder trocar os jogadores, porque você equilibrava, porque cansava muito jogando na areia. Então, a gente foi para fazer o primeiro evento aqui no Rio. Quando a gente foi fazer com quem seria, a estratégia foi da gente poder pegar naquela geração nossa, que a gente pergunta sempre a geração de consumo adequada para que nicho de mercado é esse. Naquela época, todo mundo lembrava, você deve lembrar também, o Disseu, do Sarriá. A gente, para mim, foi a melhor seleção que eu vi jogar. A gente não ganhou a Copa, mas era fantástico aquele time jogando. Então, a ideia era trazer aquela seleção para poder jogar na praia, os ídolos, e a gente puder convidar a Itália e talvez ter a Argentina e o Uruguai, que são os vizinhos aqui, que a gente sempre gosta de ver batendo. Nesse momento, a gente precisava ter a seleção brasileira. E aí, eu e o Fulvio, nós fomos conversar com o Júnior, ele estava acabando de sair do Flamengo, como jogador. Eu me lembro que a gente sentou no Flamengo, sentando na sala do presidente, na época, acho que era o Michel Acef, e a gente contou toda a história para o Júnior, qual era a estratégia, que a estratégia era fazer o evento, o primeiro no Brasil, para a gente poder testar, e a gente fala muito de tecnologia, isso testar, né? E a gente testar aqui, a ideia era lançar um internacional, talvez um ou dois no primeiro ano internacional. E ele olhou para a gente, pegou e falou assim, olha, gostei, estou dentro, você já tem a seleção brasileira? Eu falei, não, primeiro foi você, e agora a gente vai compor. Ele falou, não, fica chegado, são todos amigos meus, a gente entra. Eu falei, oh, maravilhoso. Ele falou, qual mais? A Itália. Ele falou, eu jogo na Itália, vamos fechar a seleção italiana. Ele falou, só não tenho tempo para cuidar da Argentina e do Uruguai. Aí a gente foi fazer o primeiro campeonato aqui no Rio, foi um sucesso, a gente teve o mesmo resultado que aconteceu na Itália, só que, graças a Deus, para a gente.
Aí, 3 meses depois, eu não me lembro, 4 meses depois, a gente era parte da programação da Copa do Mundo de Los Angeles, em 1994. A data que foi escolher, a gente escolheu entre a semifinal e a final, que era a folga da mídia global, e com isso a gente tinha a possibilidade de fazer a transmissão e ter a mídia livre para poder assistir. A praia que foi escolhida foi Hermosa Beach, ao sul de Los Angeles, e a gente, no período que a gente ficou, eu não me lembro quem foi que contratou, a gente contratou até o Zeppelin, que foi usado pela Globo aqui localmente, para fazer a transmissão aérea, e ninguém acreditava que ia ter público. Mas foi feita uma pesquisa, um trabalho, inclusive a gente foi em Hollywood trazer jogador que era ator de filmes em Hollywood, que jogava super bem futebol. A gente convidou a seleção americana, que jogou muito bem, todo mundo lembra, os jogadores Alex Nalda, que teve lá com o Leonardo e tudo mais. A gente convida os jogadores e a gente faz isso na hora que a gente começa a fazer o treino. O Romário é eleito também o melhor jogador da Copa naquele ano. E a gente estava no treino 2 dias antes do jogo. Eu me lembro que o Romário foi assistir lá ao treino, e uma cena que eu não tinha vivenciado ainda na vida. E o esporte nos ajuda a isso. O Romário veio dirigindo um carro, parou, a hora que ele parou, tinha atrás umas 6 viaturas de televisão, aqueles caminhões com satélite de dish. Ele trouxe praticamente toda a mídia de Los Angeles para poder acompanhar ele e mostrar o treino nosso. Com isso, a gente ganhou mais visibilidade ainda. A gente fez o lançamento lá lotado, foi um sucesso, e 6 meses depois a gente estava lançando ele no Japão, com o Zico, em Miura, e aí hoje o Beach Soccer é um produto consolidado, né? Eu tive a oportunidade também aqui, antes da gente poder apresentar para a FIFA, marcaram um encontro, a gente estava com um evento aqui em Copacabana, e fui conversar com o Blatter, né? E o Blatter veio assistir na praia, gostou, e hoje é um produto FIFA ao redor do mundo. Então, quando eu falo olhar diferente, é um olhar diferente. A mesma coisa que foi quando, para poder criar a Maratona de São Paulo, que hoje está com 27 anos, como eu comentei antes, né, a gente tem que se cercar de águias. Quem era, para mim, a melhor referência em maratona no mundo? Era a Maratona de Nova York. E eu fui conversar com o pessoal para a gente poder desenhar, e hoje a Maratona de São Paulo está com 27 anos. Um outro modelo também da gente olhar, e estou falando públicos de nichos diferentes. A gente pode falar dos jovens, quando a gente falava lá atrás dos esportes radicais, a ESPN lança não me lembro se foi 95, 96, 95 Newport Beach, ela lança o X Games. A gente é procurado pela ESPN Brasil para desenhar algo parecido, e eu desenho o modelo para eles, aí faço a sugestão da gente fazer em São Paulo, eles queriam fazer no Rio, e eu acreditava que São Paulo era um nicho para a gente poder lançar. O lançamento acontece em São Paulo. Nós tínhamos, uma época, uma diretora da ESPN, que eu considero uma das maiores mulheres dentro da publicidade, que foi a Regina Bueno. E aí a gente faz uma pesquisa, e eu falo da gente trabalhar com dados, né? Naquela época, o jovem, quando gostava, ou quem era apaixonado por esporte, falava, você é fera. E aí a gente acabou registrando o nome do evento no Brasil como Fera Brasil. Por que Fera Brasil? Festival de Esportes Radicais. E a gente, para poder olhar de um lado diferente e lançar ele num lugar totalmente inesperado, a gente lançou ele dentro da Bolsa de Valores de São Paulo. Foi um sucesso o evento, para você ter uma ideia. A ESPN Internacional veio ao Brasil, fez uma gravação fantástica com a gente. 2 meses depois, eu estava em San Diego com eles, e eles estavam mostrando o trabalho que a gente tinha realizado aqui. Porque, entre outras coisas, o dinheiro que eles gastaram para produzir lá, a gente se adequou à realidade do brasileiro, por isso que eu falo que o brasileiro é extremamente criativo, porque a gente não tinha para fazer. Então, a gente acabou concentrando tudo isso na arena, as 4 competições. Cortou um pouco, professor. Vocês tinham as mães virem trazer os filhos e consumir, e você tinha um lugar seguro. E aí, tinha 4 competições acontecendo ao mesmo tempo, eu tinha praticamente 1 ou 2 equipes de televisão, que se eu tivesse usado o modelo que eles fazem, eles tinham arenas isoladas para cada uma delas. Então, isso foi um sucesso. Para terminar na área de esporte, eu posso comentar da WNBA e NBA. Por quê? Porque em 1995, eu li uma reportagem no New York Times que falava que a NBA gostaria de expandir a marca dela globalmente. Fui internamente, falei com o presidente da empresa, falei, olha, acho que a gente tem chance de trazer. Ele falou, tá bom, explora. Aí, o que eu fiz? Peguei o telefone, liguei várias vezes para a NBA lá nos Estados Unidos. Eu estou ligando do Brasil. O pessoal, o quê? O quê? Parecido que assim, não está funcionando o celular, praticamente brincando, mas ninguém se interessou. Aí eu voltei e disse assim, não, tem que achar um caminho. Da onde vem o dinheiro, pelo menos da América do Sul? Vinha direitos de transmissão de imagem.
E aí eu falei assim, pô, vou tentar falar com o pessoal responsável pela área de venda de direitos. E aí eu procurei, na época, um amigo meu que já faleceu, ele trabalhava na Bandeirantes de São Paulo, e ele me colocou em contato com o diretor de direitos de transmissão da NBA em Nova York. Quando eu contei a minha história para eles, falei, olha, vocês vão querer abrir, o Brasil tem um grande potencial e a gente tem capacidade para poder organizar. Ele falou, vou marcar uma reunião com você. E marcou uma reunião com o vice-presidente da NBA, Diferença Global, acho que de marketing, operações, em New Jersey. E aí eu marquei, quando eu voltei para a empresa, falei, ó, gente, eu marquei, ninguém acreditava que ia sair alguma coisa, ninguém. Eu aproveitei que estava indo para Nova York, uma reunião durante a maratona de Nova York, e aí fui lá, sentar com ele. Quando eu sentei com ele, para você ter uma ideia, ele me deu, naquela época, 15 minutos. Falei, puxa, 15 minutos, estou vindo do Brasil. Resultado, fiquei com ele reunido 1h30, foi um sucesso essa 1h30, porque o que ele disse? Eu não tinha ideia do que você poderia fazer, vocês poderiam fazer, e eu marquei pouco tempo, porque estou viajando hoje para o Japão. Com isso, gerou algumas reuniões, e a gente, mais para frente, acabou fazendo a única excursão da WNBA ocorrida no Brasil, que foi na década de 90, e na época a gente acabou desenhando, veio o Shaquille O'Neal, ele veio para cá, ele, na época, eu estava dentro do Maracanã, numa reunião com o presidente da Sudeste, e eu recebo um telefonema da NBA perguntando, pô, Shaquille O'Neal está querendo levar ele para aí, fazer uma ação dele de ativação, você pode indicar algum lugar? Aí eu olho quem estava sentado na minha frente, o presidente da Sudeste, que era o responsável pela área esportiva na Mangueira. E, coincidentemente, o Bill Clinton tinha estado na Mangueira um tempo antes, inaugurando uma quadra esportiva lá, junto com a Xerox. E aí eu falei, puxa, podemos fazer lá? Ele falou, agora. Aí eu falei, olha, vamos fazer na Mangueira. Ele vem de origem pobre, vai ser um golaço a gente fazer lá. Aí depois, na época da execução, eu acabei não fazendo, porque a Reebok decidiu fazer direto com eles, mas combinou da gente trazer o Raquinho Olajuwon para São Paulo. E aí você fala de você pensar de forma diferente. Então, de você estudar, né? As pessoas não estudam quem é o cliente, não estudam quem é as pessoas que estão envolvidas. E naquela oportunidade, o que eu fiz? Juntei com a minha equipe, falei, vamos estudar tudo sobre o Raquinho Olajuwon. Nigeriano, a gente descobre que um dos melhores amigos dele estudava na USP, em São Paulo, e ele tinha um apreço, um carinho muito grande pelo Oscar Schmidt. O que a gente fez? No meio da entrevista dele em São Paulo, no Hotel Renascença, que estava sendo na época inaugurado, a gente anuncia, entra o amigo dele, o melhor amigo dele, o ele quase chorou, e aí entra depois o Oscar para ele na mesa. Com isso, imagina a atmosfera que a gente ficou. Ficou uma atmosfera de amigos. O ambiente foi fantástico. E foi um sucesso com eles. E aí, entrando nisso, isso é um pouco da minha área de marketing esportivo, tem outros, eu posso ficar falando aqui horas, são mais de 1.000 eventos realizados globalmente, né, nacional e internacionalmente. E aí, quando a gente entra na parte de tecnologia, eu sempre tive uma paixão por tecnologia. Então, a gente inicia os anos 90, nos anos 90 você não tinha praticamente internet, você tinha que comprar o acesso discado. Eu tinha um amigo meu da Federação Internacional de Voleibol que mora em Los Angeles, eu dava para ele o dinheiro e ele comprava para mim o acesso, o nome dele, para eu comprar o acesso discado no Brasil, que não tinha. Nesse momento, tinha os computadores que eram pesados, às vezes vinha uma caixa para você carregar, e são lançados os laptops. Aí eu compro o meu laptop Samsung na Coreia, quando ele chega, é maravilhoso, ele tem uma tela verde, tinha 1 ou 2 megas de memória. Eu... Enfim, um disquinho aqui, esse disquinho, o que ele faz? Hã? Alô? Cortou um pouquinho, mas está voltando. Voltou, professor, Tá voltou. Ok. Tá. Aí a gente, laptop, eu ponho lá, assim, como é que funciona com disquinho, o que ele faz? Ele imprime. Mas ele imprime? Eu falei, cadê a impressora? Eu tinha esquecido de comprar a impressora. Aí comprei a impressora para mim, funcionava. E com isso eu acabo mais me envolvendo naquele momento, tecnologia que você tinha, esse era o básico nosso, e a gente acaba avançando num momento que entra no momento de transmissão. E aí eu agradeço muito à Rede Globo, ao Luiz Fernando Guimarães, que era o diretor de operações da Globo, e a gente sentava junto, começava a ver como é que a gente podia colocar microcâmeras, fazer uma nova visão da quadra para os novos anos. E aí avanço rapidamente isso, a tecnologia já se envolvendo, a gente vem no início do milênio, a gente chega ao 3G, eu me lembro que a gente comprava o celular Motorola para poder tentar ver o Ibope, mas não chegava nem o sinal direito.
mas ele avança muito quando chega no início da década passada com 4G. Aí começa a mudar o cenário bastante dele, e nesse momento, eu não me lembro se foi no início, do final dos anos 90, no início desse milênio, eu conheço um pessoal dos Estados Unidos que estava desenvolvendo já algumas soluções de interação com os fãs e de transmissão para a NFL. A gente chega aqui próximo, eu vivencio os Jogos Pan-Americanos no Rio, eu tive a honra de ter convidado para ser, na época, a posição era de CEO, mas não tinha ela listado ali, então era o gerente geral do Parapan, e aí, convivendo com o pessoal, a gente começou a ver o que poderia vir de novas tecnologias. Inclusive, nós tínhamos patrocinadores ali de celulares, e eu me lembro que eu fui o primeiro a trazer para a equipe toda de coordenação do comitê um BlackBerry. E o pessoal, nossa, o que é isso? É um BlackBerry. Pô, vai ajudar a gente a trocar mensagem mais rápido. E quando a gente pega essa última década aí, passa a Copa do Mundo, já vem novas tecnologias surgindo lá fora, e aí chega na segunda parte da década, não me lembro se foi 2016, acho que 2016, o esporte crescendo mais, e a gente comenta para realizar o primeiro fórum internacional no Brasil na área de esportes. Isso é realizado em São Paulo, a gente consegue reunir toda a indústria do esporte, fabricante, games, agências, e a gente entender que, naquele momento, ainda muito espalhado as informações, elas não estavam tão focadas. Nesse momento, conversando com os conhecidos e amigos aqui em São Paulo, por que a gente não realiza o primeiro prêmio de tecnologia no esporte, de empreendedorismo no esporte? E aí esse prêmio é realizado, e o prêmio é as pessoas, os vencedores, né? Foi até difícil a gente arrumar a startups que trabalhassem com tecnologia. Os vencedores iriam se apresentar na maior feira, para mim, da indústria do esporte do mundo, que é realizada em Munique, na Alemanha. Ela, na época, era realizada do inverno, continua, tem verão e inverno, para eles se apresentar lá. E aí os meninos se encantam, porque são 16 pavilhões, é o antigo aeroporto de Munique. Beleza, isso. Então, o que você pensar que está sendo desenvolvido de produtos de tecnologia para roupa, para equipamento, você encontra lá. E as grandes marcas estão lá de produtos. Com isso, a gente vê falar, pô, isso aqui tem um futuro, dá para poder caminhar bem. E aí começa a desenvolver, começa a surgir algumas ideias. Em 2019, eu sou convidado a fazer parte da GSIC, que é uma honra. A GSIC é a Global Sports Innovation Center, né? Ela foi criada em maio de 2015 pela Microsoft, um braço da Microsoft. Ela é sediada em Madrid. Nesse momento, ela buscava apoiar a inovação na indústria esportiva em todo o mundo, né? E funcionar como impulsionador da criação de emprego e crescimento econômico no setor esportivo. E aí ela já cresce, já nasce com alguns parceiros grandes estratégicos, né? Universidades, né? Você tem a Camilo Sela Universidade, você tem a LG, você tem o Real Madrid, entre outros. E o objetivo deles era se transformar numa incubadora de negócios, que já no início pudesse incubar umas 50 startups e apoiar mais 200 ao longo de 5 anos, né? Promovendo a inovação e tecnologia para as empresas, promovendo o desenvolvimento e criação de startups, o desenvolvendo em colaboração também, em contato entre as empresas e talentos, e sendo uma vitrine para os dispositivos e aplicativos que viessem a ser lançados. Por que isso? Porque isso você tinha a oportunidade de estar mostrando para os clubes. Nesse momento também, a Microsoft tem uma conversa, não me lembro se foi 2016, não tenho essa precisão, também junto com a La Liga, na Espanha. A La Liga, ela entende que precisa se aprofundar mais ainda na tecnologia e vai todo mundo aos Estados Unidos e entender o que poderia ser feito e qual seria o futuro, o que poderia estar no pipeline ou no horizonte lá na frente de tecnologia. Naquele momento, eles assinam um MOU, se eu não estou enganado, a La Liga tinha em torno de 17, 20 funcionários. Hoje é uma potência, são mais de 500 funcionários dentro dessa área de tecnologia dentro deles, né, que passa por tudo, né, de fan engagement, de transmissão. Então, por exemplo, ele vai fazer um jogo, seja o Real Madrid contra o Real Sociedad, tal dia. Então, qual foi a retrospectiva dos últimos 3 anos? Você faz o cruzamento de dados, vê qual é o melhor horário, qual é a melhor audiência internacional. Então, você encaixa o jogo aqui. Então, a GSIC cresce, eu sou convidado com eles e acabo sendo embaixador no Brasil até hoje, e a gente tenta fazer um projeto aqui de
apresentar isso aos clubes. Eu me lembro que, em 2019, a CEO da GSIC é uma mulher fantástica, ela chama-se Iris Córdoba, é uma argentina, ela vem ao Brasil, a gente senta, não vou citar nomes aqui, com uma das maiores ligas não, uma das maiores federações de futebol, a gente senta e apresenta o que pode ser feito, porque qual foi a ideia? A ideia foi o seguinte: se a gente consegue fazer isso, se a gente consegue dar suporte e ajudar ou colaborar, né, com uma liga para que ela possa ser a referência que é hoje no mundo, a La Liga, a gente acha que consegue fazer isso no Brasil pela paixão e pelo mercado que tem no Brasil. Quando a gente termina 1h30 de apresentação, eles olham para a gente e falam assim: nossa, vocês trouxeram uma Ferrari. Como a gente dirige a Ferrari? Tem um tempo de maturação, você tem que criar a equipe, ter as ferramentas, saber mexer com as ferramentas e conseguir avançar isso. E passa pela maturação da transformação digital. Naquele momento, eu brinco muito, né? A gente sempre tem, o sul-americano tem isso, não é só o brasileiro. Você sempre tem um amigo teu que sabe mais que aquele que está te apresentando, tem mais experiência, vai fazer mais barato, sempre. Naquele momento, não avança e vem a pandemia. Naquele momento que chega a pandemia, eu me lembro que a gente se reuniu uma semana depois, e aí a gente viu: nossa, agora todo mundo vai precisar, o que devia ter sido feito. Por quê? Porque fechou, parou tudo, você perde direitos de transmissão, você perde a bilheteria, a fonte de receita, os patrocinadores não recebem, eles também não vão pagar, catástrofe à vista total, né? E aí a gente falou: bom, vamos ver o que a gente consegue ajudar, mas aquele foco, nessa reunião que a gente fez entre os embaixadores de todos, foi o que a gente poderia ter de produtos de tecnologia que a gente utiliza, um estágio, ou que se utiliza já, dessas startups que estão dentro desse grande hub que é a GSIC, poderiam trazer e colaborar com o momento de crise global de saúde que estava sendo vivido, principalmente nos hospitais, na Itália e na Espanha e ali em Portugal. E aí, uma semana depois, dentro desse portfólio aí gigantesco de startups, dentro, com membros da GSIC, são mais de 1.500, apresentando soluções. Então, você tinha desde aquela câmera Thermo-Human, que você consegue ver rapidamente, não é tão profunda, mas se tem uma lesão pela temperatura da pele e tudo mais ali, para levar para hospitais, para que os hospitais pudessem já fazer a triagem quem estava com febre, não tinha essas câmeras tão sensíveis de temperatura. Você vivencia também um momento que tinha hospitais que você tinha gente dormindo no chão, porque não dava tempo de liberar o quarto, saiu, morreu. Como é que faz isso? E aí tem hoje aplicativos que já tinha naquela época, né, de gestão de estádios, que, por exemplo, chego eu e você, Egson, você tinha um jogo, por exemplo, sei lá, Real Madrid. Chegamos nós dois lá, vamos no nosso assento, quando a gente chega no nosso assento, o assento está quebrado. Aí a gente chama o Stuart, que é a pessoa que está cuidando ali, ele pegava, olha, um minutinho só. Na hora que ele já fotografa e ele manda que está quebrado o assento, já vai para a central de operações de manutenção para poder mudar o assento, vai para a central de ticket, eles já dão uma olhada, olha, tem 2 lugares vazios abaixo, mais 2 fileiras, o senhor aceita sentar lá? Então, isso dava para poder levar, porque todo mundo, médico ou não, trabalhava com o celular na mão, então, com o aplicativo ele consegue funcionar. E algumas outras soluções. E dentro desse momento, a gente começa a ver a realidade acontecendo no mundo inteiro. E aí eu me lembro que a gente, numa conversa de realizar aqui um fórum, aqui na América do Sul, com algumas entidades, e ver o que elas fizeram ou estavam fazendo dentro dessa crise mundial que afetou o esporte, principalmente. Eu me lembro que eu convidei alguns clubes, na época todo mundo disse que não podia aceitar e tudo mais, que tinha outro compromisso, e acabou não participando nenhuma entidade brasileira. E aí acabou participando a Conmebol, a AFA, a Federação de Futebol da Argentina, e um clube aqui da América do Sul. E a gente sentando e vendo, né? E aí você vê, por exemplo, a Conmebol, no momento que entrou a crise, elas se agilizaram rapidamente, o que entregar para o cliente, já montaram o Helpdesk 24/7 para poder atender os patrocinadores, né? Criar competições virtuais. A AFA, ela já estava fazendo um processo de maturação digital aqui na Argentina. Eles descobriram, e já tinham identificado isso, que o público deles era muito forte na Ásia, principalmente pelos espanhóis jogando na Europa. Com isso, eles conseguem atrair patrocinadores, se eu não me engano, foram chineses para eles, para a federação deles. Em outra proporção, o pessoal mais ao norte, eu não me lembro se era Colômbia, Venezuela,
eles também, dentro do momento que eles estavam de tecnologia, eles conseguiram identificar os clientes deles, o sócio-torcedor, para poder fazer uma entrega diferenciada, e aí você vê o que aconteceu na Europa de algumas entregas, né? Você pega o caso, por exemplo, o pessoal do Manchester, que rapidamente sentou e falou o seguinte, não, olha, dentro desse cenário que a gente tem aqui, tudo bem, nós temos caixa, como é que a gente sustenta isso? A gente tem que sustentar também toda a cadeia, pelo menos a cadeia que nos atende. Então, porque você tem aquele teu fornecedor ali, que é o fornecedor de dia, para poder atender, que o cara ganha para hoje, para uma semana para frente. Então, eles falaram que eles garantiriam os funcionários durante um ano. Você pega, não me lembro se é o Milan ou Roma, não me lembro agora, estou enganado, mas era um time italiano, eles se reuniram rapidamente, foi um jogador que é formado em economia, ele reuniu e falou assim, quanto nós ganhamos aqui como jogadores? X milhões. Então, X milhões que nós ganhamos, tá bom, quanto é a folha de pagamento do roupeiro, todo mundo? X. Então, cada um dá X de dinheiro, eu administro isso, vamos garantir o salário de todo mundo. E a gente vê isso, e nesse mesmo momento você vê as entregas. Você pega um caso já eu volto para a La Liga como referência, a La Liga com várias séries, entregando séries para as pessoas que estavam em casa para poder assistir, já tinha e levando esse lado humano, né, o atleta em casa trabalhando, né, ou ele com a família dele. Você pega a ESPN fazendo entregas como a do Michael Jordan, você pega a Fórmula 1 fazendo entregas de competições online. Então, a tecnologia, para quem estava preparado, ela ajudou muito a alavancar esse processo, né? Nesse momento, a gente vê também, 2020, 2021, ao redor do mundo, né, várias entidades ou várias associações fazendo um modelo similar ao que a própria GSIC vinha fazendo também, que eu acho que é muito salutar. E a gente vê a Sportech ganhando mais força, mais visibilidade, né? E um exemplo, antes, voltando aqui na GSIC, a GSIC, quando chega agora em 2021, abre o braço na Ásia, né, em Singapura, para poder voltar o quê? Para poder atender toda aquela área. Ela já nasce com membros dentro dela, porque a GSIC ela tem a área de pesquisa, que são as universidades, ela tem um braço que são as empresas que são patrocinadoras do esporte, que buscam soluções, ela tem as startups que estão vindo, e tem também as áreas de governo e tem as federações. Então, por que isso? E o grande facilitador da GSIC. Por quê? Porque vou dar um exemplo, a Spalding, né, ela precisava de uma solução. Se ela for para o mercado para descobrir quem é que tem essa solução, ela vai demorar um tempão para poder fazer isso. E muitas vezes você tem uma pessoa que te apresenta uma solução de tecnologia e como você não conhece tanto, você não imagina ou acredita que ela vai poder te atender. Mas só vai descobrir se ela está te atendendo quando estiver aplicando. E às vezes você descobre que ela às vezes não tem gás ou ela não viu uma variável que podia ocorrer ali, que é diferente de você pegar uma que já foi catalogada, já foi vista e tudo mais, já está estruturada para isso. Então, um exemplo foi esse que dá. E você tem a parte de transmissão também, as grandes empresas de transmissão buscando soluções e as confederações também. Então, como é que você faz com o caso da Spalding, por exemplo? Você vai internamente e fala, olha, eu preciso de uma solução para a bola, sei lá, o pino da bola, não foi isso. Como é que eu resolvo? Um exemplo. Aí você volta, as startups apresentam a solução, e em pouco tempo você está sentando com ele e apresentando. Você imagina quando essa startup teria condição de apresentar direto para o cliente, né? Ou pelo menos ter várias soluções ali que poderiam agradar. Então, transformou num grande hub. E também para as universidades na área de pesquisa e desenvolver soluções. E também para a área de governo, que durante a pandemia, por exemplo, o governo de Andorra, que tem uma área fantástica no verão para esportes outdoor e no inverno para a área de esportes de inverno, eles hoje talvez sejam uma das mais modernas instalações de esqui do mundo, porque ele trouxe soluções de tecnologia que ele aproveitou esse que deu para estruturar, pensando no futuro, porque você hoje não vai sem o seu celular, né? E o que eu posso fazer de benefício? Então, o pai sabe onde o garoto está esquiando na montanha, né? Então, um exemplo. Então, você passa direto já para entrar no lift, no elevadorzinho ou na cadeirinha para subir. Então, esse foi um trabalho que foi desenvolvido, com isso já era para ter inaugurado Singapura, inaugurou em dezembro, e hoje essa rede global já está presente em mais de 40 países, né? Você tem lá o Spotify, o Sports Hub, o Cricket é potência, pouca gente sabe o que é do Cricket, né? O Cricket hoje, você tem comparado ao número de talvez seja o segundo ou terceiro do mundo, porque você tem quase 1 bilhão de pessoas na Índia que é apaixonada por esporte,
E o Oriente Médio é muito disso, né? Aí, quando você olha, vem as confederações também buscarem soluções. Então, você acaba criando isso um ecossistema muito robusto e que se conectado no mundo inteiro. Então, essa solução, esse problema que eu consigo descobrir rapidamente. Hoje, onde você quiser, eu tenho um problema na Estônia, que é um outro país fantástico, pequeno, mas é um grande hub de tecnologia. Consigo ir lá. Você quer aonde? Eu quero ir na Letônia. Vou um problema de, sei lá, até no Paquistão, por exemplo. Paquistão, e você pega naquela região, você tem bons servidores, por incrível que pareça. Então, hoje, essa região da PAC, ela está cuidando de pesquisa aplicada, inovação e treinamento, né? Uma área de network fantástica para você poder trabalhar. As startups e as empresas, como mencionei, né? Mostra de soluções, você tem vitrine, você tem lá um showcase apresentando as soluções dos parceiros da Microsoft, e uma área voltada do esporte para o bem, né? Que a gente tem que pensar na sustentabilidade. Eu venho falando de sustentabilidade já há quase 30 anos. Né? Sustentabilidade, você tem que pensar no ecossistema todo, na área de produto e também na área de inclusão. Então, eu tive a felicidade da gente fazendo os eventos aqui na praia, no Rio de Janeiro, eu lembrar e mencionar. Você fala, eu tive a ideia? Não. Eu te falo, às vezes, você viu uma ideia e você pode aperfeiçoar essa ideia. A gente vai na Disney e a gente vê que a Disney era totalmente acessível. Então, fomos os primeiros a incluir rampa em acesso a eventos esportivos. Não tinha isso no Brasil. A gente foi um dos primeiros a utilizar o material que era feito, e tem um second life. Ele vai para esse reciclagem. Ninguém falava disso no Brasil. Então, hoje, quais são as soluções que a gente tem de tecnologia que pode atender dentro do nosso ecossistema, transformar o esporte mais acessível, né? Mais inclusivo e sustentável. E aí a gente chega para a parte de startups. E quando a gente fala de startups de tecnologia. Então, por exemplo, eu tive uma felicidade de, no ano passado, a gente abriu uma conversa com a maior feira de tecnologia do Oriente Médio, Norte da África e Sul da Ásia. Né? Estava eu e um colega, e na oportunidade, e ele tinha mirado uma ação para poder fazer lá, e eu sugeri, e eu fui pesquisar aquilo que eu falei, tem que estudar, né, e entender. Né? Então, às vezes, eu não conheço tudo, e às vezes a pessoa pergunta, pô, mas como é que você fala tanto de tecnologia? Você é formado em tecnologia? Não, não sou formado em publicidade. Eu conheço muito e vou atrás. E aí tem o técnico que pode dar a melhor solução. Então, por isso que você tem que ter a sensibilidade e trabalhar em grupo e ter a humildade de escutar as pessoas. E aí, fazendo a pesquisa, a gente tem contato com a GITEX. GITEX é Gulf Innovation Tech Exhibition, que é a maior feira de tecnologia do Oriente Médio, Norte da África e Sul da Ásia. E, naquele momento, eu pesquiso e eu vejo que no ano anterior, mesmo na pandemia que eles não fecharam, eles tinham desde o ônibus que vai ser utilizado pela NASA em Marte, a você ter ali os carros voadores. Tinha uma vertical de Sport Tech. E aí eu sugiro criar Sport Tech e me perguntam qual é a minha ideia. Eu falei, vamos lançar um mês antes da Copa do Mundo no Catar, que seria esse ano. Quando eu apresento o que é e qual é a ideia, eles voltam para mim e falam assim, gostamos, vamos fechar. Eu falei, ótimo, quando? Agora, para esse ano. E aí eu tive 5 meses para poder colocar de pé essa vertical lá dentro, e eu tive a honra de abrir a gente teve o fundador da Reebok, o John Foster, aí eu convidei amigos meus, o CTO da Los Angeles FC, que eu tive mais valioso da MLS americana, que hoje, inclusive, está na Forbes, o CTO da La Liga, o CTO do BGA, e foi um sucesso lá. E a gente cai na realidade nossa do Brasil, que hoje, o que a gente tem hoje? Em 2021, segundo uma pesquisa que foi feita, nós teríamos 135 startups funcionando, e dentro dessas 135, a gente vê o mapa geral onde a gente está, o estado de São Paulo lidera com 55%, mas quando a gente vai para as cidades, a gente começa a ver, a gente vê Minas e vê BH em segundo lugar. Né? E a gente vê, por isso que eu falo sempre que Minas é um grande polo de tecnologia em todos os setores. E aí você tem o desenvolvimento desde soluções de academias, apostas, atletas, corridas, de performance. Quando a gente fala de performance, eu conheci uma senhora que é dentista que desenvolveu um aparelho que mede a sua mordedura, porque se você não respira direito, você não consegue ter uma performance. Você consegue ter soluções para esportes. Os dados são muito importantes. Eu não vou ter tempo de falar disso, a gente pode falar de uma outra vez, mas eu te falo, quando a gente fala de performance, eu conheci recentemente, agora em setembro, um rapaz de Minas Gerais que apresentou uma solução para a gente, que você treinar pênalti com óculos de realidade virtual. O quanto você melhora isso, porque você se distrai. Na hora que você vai bater o pênalti, se você olha para o chão, você perdeu o gol. E a gente viu isso acontecer agora na final do Flamengo. O curitiano, o rapaz, no jovem, foi bater lá e já era o título ali. Então, hoje você tem inúmeras soluções
que atende todo um leque. E quando a gente vê isso, quando a gente fala muito de fan engagement, comércio, vendas, a gente fala a gente conhecer, né? A gente poder conhecer o consumidor, conhecer dados, né? E aí que é o X da questão, porque a maioria dos clubes não sabe isso. Eu vou citar de ligas de esporte conhecidos nossos, que estão os primeiros. Em 2020, eu conversando com o CEO das entidades, eles não sabiam quem era, nem sabem. Hoje, você vê alguns clubes, hoje, lançando, inclusive, na feira da Brasil Expo, que foi realizada dois meses atrás, clubes lançando isso, como se fosse uma novidade, que a gente falou isso em 2019. Você vê o tempo do brasileiro poder pensar isso. E aí, quando a gente fala, eu quero ratificar aqui, quando foi a gente ir para Dubai no ano passado, que fazer uma homenagem a alguém que estivesse trabalhando com inovação. E eu convidei, acabei levando o Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro foi o primeiro a pensar, e isso foi o Leandro Figueiredo, que é um rapaz fantástico, responsável para desenvolvimento de novos negócios dentro do Atlético, que trouxe o Felipe, e o Felipe podia pensar em inovação. Né? O Felipe hoje, inclusive, ele já deu um salto, eu brincava que o Felipe não ia ficar muito tempo dentro do Atlético, e o Felipe hoje foi convidado, hoje ele é o diretor no Brasil do Sócio.com. Então, a gente vê hoje umas soluções de tecnologia que podem atender tudo. Mas o que eu falo é o seguinte, primeiro, quem é o cara que você vai contratar? Veja o histórico dele. Você tem competência para isso? Mas as pessoas têm preguiça. Então, hoje eu vejo experiências sendo feitas em tecnologia, em inovação, em clubes, e frustrando, porque o cara compra e depois ela não consegue executar. Então, eu escuto isso diariamente dentro do mercado brasileiro. Então, eu poderia conversar mais, mas eu vou tentar deixar 10 minutos aí, se alguém quiser fazer perguntas, e eu encerro falando que eu acho que o novo petróleo nosso que a gente tem do mundo chama-se dados. Né? E dados, e eu falo que é inteligência artificial. Dados e inteligência artificial vai mudar o mundo. E ela explodiu mais agora, a partir de 2016, que houve uma competição de uma solução de um computador chamado AlphaGo, e ele foi feito contra um campeão de Go. O Go é um jogo asiático que ele é muito mais complexo que o xadrez. E ali começa a mudar, porque você viu que a inteligência artificial acabou avançando de nível, porque você já tinha computadores mais robustos, soluções mais poderosas, que você pudesse atuar, trabalhar em camadas. Então, o mundo da tecnologia do esporte é fantástico, ainda eu vejo um mar azul pela frente para a gente poder trabalhar no Brasil, mas eu vejo que falta ainda as entidades terem alguém pensando em inovação e que essa pessoa tenha a humildade de aprender, porque você aprende todo dia, porque a cada 2 anos a tecnologia muda o que você está usando, se você não conseguir ver o futuro para frente, você está morto. E aí a gente vê o que aconteceria com as empresas, porque as empresas não querem sair da zona de conforto, elas estão sendo forçadas a sair da zona de conforto. E você vê os clubes agora se transformarem em SAF. E para encerrar, por exemplo, a gente estava apresentando nos últimos 2 meses algumas soluções de tecnologia para algumas empresas e clubes no Brasil, e a gente falando de dados, e dados vivos. E quando a gente apresenta, todo mundo se encanta. Agora, isso tem um custo. Agora, quanto vale o custo? Então, se eu preciso trazer um novo patrocinador, e eu vou cobrar desse patrocinador 3 milhões, 5 milhões, e eu vou gastar 50 mil, 100 mil, está barato, eu não tenho esses 3 milhões. É que, geralmente, as pessoas olham quanto eu vou gastar sem ter a receita. E aí fica nesse ciclo vicioso. Então, eu encerro por aqui, para dar tempo, se alguém quiser perguntar alguma coisa, quiser falar. Nossa, Ricardo, brilhante, cara. Você podia ficar falando aqui por mais 5 horas, eu estaria aqui atento o tempo todo. A sua experiência, conhecimento é realmente assim, encantadora. E aí eu queria aproveitar essa sua experiência e visão de mundo para te perguntar sobre a questão do metaverso. O que você Sim. enxerga sobre o metaverso e a aplicabilidade dele no esporte e vice-versa? Tá. Então, quando a gente falar de metaverso, eu vou tentar ser conciso. Esqueci de mencionar. A gente lançou em Dubai, a gente falou antes do Zuckerberg sobre metaverso. Por quê? Porque eu trouxe uma pessoa do Real Sociedade, que é um gênio, para ele poder apresentar o metaverso. A gente apresentou o metaverso em Dubai. Lá. Então, o que eu vejo hoje no metaverso? O metaverso, para quem conhece um pouco, a gente lembra do Second Life, lá atrás, no início da década passada. Só que não tinha computadores que você pudesse rodar hoje. Hoje, o metaverso é uma tendência, ele vai ser usado, e a gente não sabe ainda qual é o caminho que ele vai chegar lá na frente. E eu vejo o metaverso acontecendo desde patrocínios, ações. O esporte existia, a venda já existia, porque quem joga o esporte já comprava arma, já comprava colete. Então, já tem esse nicho de mercado. Mas ele serve no esporte para você lançar produtos.
Então, por exemplo, se não me engano, foi a Roblox, eu não me lembro quem foi um francês. Ele lançou, no início do ano passado, um tênis no metaverso. Deu tanto sucesso porque, na vez dele testar, ele testou no metaverso. Quando ele viu que funcionou o tênis, a Nike contratou ele virou hoje o diretor de inovação na área de metaverso da Nike, porque ele viu à frente isso. Então, quando a gente pensa em avatar, vamos olhar o nosso Brasil aqui também, que está associado a isso. Pega a Magalu. A Magalu foi um gênio. Há 4 anos atrás, criou um avatar, ninguém ligava para isso. Esse avatar virou o quê? Virou a Lu, ela virou tendência, tem 3 milhões de seguidores, e não sei se você viu recentemente, ela fez um lançamento da Samsung e no Madison Square, em Nova York. Você sabia disso? Lançou lá. Então, quando a gente olha, você vê o seguinte, o Brasil tem as suas soluções saindo. Então, ele no esporte, a gente vai ajustar. Vai demorar um pouco, é o mundo que vai viver, mas tem adaptação de como vai ser feito, porque a experiência do cliente é que nem quando você faz um lançamento no digital, né? Você fez toda a estratégia. Quando você lançou, não funcionou. Por que não funcionou? Ou o preço está errado, o atendimento está errado, ou você errou na tua estratégia. Então, a gente vê ainda no Brasil caminhando, mas a gente vê corridas que podem acontecer no virtual, por exemplo, você usando a Stella Artois patrocinando a corrida no virtual. Se você pegar o que aconteceu, por exemplo, também na Fórmula 1. Então, eu acho que o metaverso ele vai evoluir, tem uma tendência para ele evoluir aí, o Brasil vai demorar um pouco, mas a gente não pode esquecer uma coisa, que graças a Deus está chegando e chegou o 5G. Vai demorar para ele avançar um pouco. Eu participei de um áudio escutando o diretor de inovação ou de tecnologia da TIM. Eu me lembro que o ano passado, começo do ano passado, a gente conversando, e aí falou assim, qual é a velocidade? Ele falou assim, você me ensina para todo mundo entender. É você estar parado com uma bicicleta e do teu lado tem um caça-jato. Pronto. Então, é um universo que a gente vai explodir para frente. E eu sou muito apaixonado pela área de inteligência artificial, porque a gente fala de dados. Dados, se você sabe administrar, nossa, a chance tua não é que vai ser 100% assertivo, mas você sempre vai poder apresentar para clientes, para patrocinador, tem resultado. Muita gente não gosta, porque o cara maqueia o que ele está fazendo aqui. Então, a gente tem essa dificuldade no Brasil. Quando você trabalha hoje muito com a Europa, Estados Unidos e Ásia, eles querem dados. E você vê hoje Estados Unidos liderando a inteligência artificial e a China se propondo a liderar a inteligência artificial a partir de 2025 a 2030. Então. Entendi. Nossa, perfeito. Aí agora, aproveitando, Ricardo, quem quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade aí, mas já aproveitando a sua presença e a sua participação aqui no grupo temático, já convido, ou intimo, entre aspas, né, professor Disseu, professor João Paulo, professor Cristiano, para a gente fazer outras rodadas de aprendizado, né, nas instituições que cada um representa, né, cada um está alocado. Porque a gente precisa justamente, eu entendo, não sei qual que é a sua visão, Ricardo, eu entendo que nos dias de hoje, o passado era o mundo acadêmico, era da teoria para a prática. Hoje está invertido, é da prática para a teoria, né? E do seu relato aí a gente percebe que a gente precisa justamente de discutir, de conversar, de aprender, porque a gente aprende em rede, né? Hoje a sua fala foi um aprendizado gigante, para a gente justamente fazer essas conexões. E a academia, de um modo geral, ela está afastada do mercado, né? Eu, por ser professor de uma federal, eu percebo que a gente fica numa bolha e não consegue enxergar o que está acontecendo no mercado, e o mercado é muito dinâmico, muito veloz. Então, convido aí os professores para a gente fazer novas rodadas com outros atores e para a gente ir justamente fomentando o desenvolvimento dos alunos, para que os alunos nos tragam as soluções ou as demandas ou os problemas para a gente poder, dentro dessa rede, desenvolver e ampliar nosso mercado. Então, prazer. E uma coisa que eu vejo muito é o seguinte, eu sou procurado muito por startups, eu faço mentoria, inclusive acabo virando sócio de várias startups dela ao longo dele, porque dar conselho, porque ele economiza tempo com isso.
E o que eu vejo é o seguinte, muitas vezes as pessoas trazem soluções que não fizeram pesquisa de mercado. Aí eu faço 3 perguntas básicas e ele desmontou. Tem consumo? Tem público? Tem demanda? Não tem. Então, às vezes, está fazendo a mesmíssima coisa, gasta energia com outra coisa, entendeu? Não vai alavancar. Mas você vê a gente trazer solução. Antes de encerrar, vou tentar contar uma startup que eu conheci. Né? Conheci 3 startups. Uma, eu fui procurado por uma menina no início do ano passado. Essa menina me procurou, que queria lançar a primeira fintech do esporte. Aí eu falei, olha, puta, não está boa, você tem que preparar. Essa menina teve humildade, rodou, foi a Brasília, falou com o Banco Central, falou com todo mundo, participou de 3 competições, chegou na final de 2, ganhou uma que a gente estava organizando, foi a Dubai com a gente, lançou a primeira fintech de esporte do mundo, a Stadium Go. Esse é um exemplo. Eu fui procurado por uma startup do Sul, conversei com os meninos de Santa Catarina, os meninos, ele era, que nem falou assim, eu sou rato de academia, marombeiro, vou fazer academia. Uma academia pequena. Aí eu descobri o seguinte, gestão para academias grandes já existiam, mas não existia gestão para academia pequena. Então, ele fez um custo barato, ganhou escala. No meio da pandemia, ano passado, se não me engano, foi a Sambatec, bateu na porta dele, se não me engano, foi 500 mil, 1 milhão de investimento na startup dele. Por quê? Porque quando você fala academia grande, é esse nicho. Academia pequena, é esse universo para poder trabalhar. Então, quando eu falo para todo mundo, vamos ver qual é o segmento de mercado que está abandonado. Sabe? Para que eu vou concorrer com os grandes? Eu posso ganhar escala, porque startup é escala para poder ganhar isso. Então, a gente vê muito disso. E aí, quando eu falo muito, eu gosto muito da área universitária, por quê? Porque a gente pode fazer vários hackathons. A gente pode, inclusive, desenvolver soluções. Então, quando eu fui para poder fazer, eu participei dos 3 prêmios, eu pretendo um dia talvez voltar a fazer o prêmio do modelo que eu acho internacional, que é diverso do que está acontecendo agora. Né? Eu estava até num deles, acabei me afastando, eles continuam e tudo bem, porque eu acho que é esse modelo. A gente tem várias coisas que podem ser feitas. Mas o que eu quero, assim, quem sou eu, quem é você, para a gente acabar com o sonho de um jovem, não é? Então, cabe a gente que tem um pouco mais de experiência falar, olha, se você fizer aqui vai ser melhor, mas não se furtar e falar a verdade, porque senão é uma tristeza para ele. Tá bom? Perfeito. Professor, o Cid está sem microfone, então ele fez uma pergunta aqui no chat. Tá. Ele pergunta o seguinte, quando você fala em análise de dados de mercado e nicho, ele queria saber se você tem alguma plataforma que você dedica para essa questão, para colocar os dados ou para gerenciá-los. Tem várias. Agora, vamos explicar agora como é que a gente vai trabalhar com isso. Não sei se a gente vai ter tempo dentro dos 2 minutos que eu tenho. Eu vou tentar ser curto. Não, você fica à vontade, professor. Você tem várias soluções para você trabalhar, mas a primeira, quando você fala de poder trabalhar com dados, eu tenho 2 tipos de dados. Eu tenho os dados dos clubes, para eu poder trabalhar com... Vamos pegar um clube de futebol X. Né? O que você tem hoje dentro do clube? Você tem o sócio-torcedor, que é feito por um fornecedor. Eu tenho o e-commerce, que é marketplace, por outro fornecedor. Eu tenho as redes sociais, que estão isoladas. Eu tenho isso. Na Europa, tem uma das maiores empresas do mundo, que é lá da Inglaterra, inclusive, é vizinho do Cambridge Analytics. Quem não assistiu, assista a Netflix, vocês vão gostar muito para poder assistir, que ela é associada à eleição do Trump, né? Mas interessante, o que se precisa fazer o bendito funil de entrada? O primeiro funil de entrada é você criar esse mecanismo, que você possa receber essas informações, elas irem para uma base de dados e ali você conseguir classificar esses dados. Então, isso hoje no Brasil, tem uns 3 clubes que estão começando a fazer isso. Alguns deles resolveram fazer uma solução criada aqui no Brasil. Tem até um rapaz que trabalhou comigo, hoje ele está localizado em Campinas, ele está indo muito bem, deve estar com uns 4, 5, 6 clubes no Brasil funcionando. E você tem a outro lado, então esse funil vai conhecer o quê? Os dados daquele que é o torcedor que está vivendo ali, o clube, que compra a loja. Aí você tem outros dados, quando eu falo de mercado geral. Por quê? Porque eu tenho aquele cara que está ali no clube. Agora, quantos gostam de assistir? Porque se você pensar, eu falo um clube como o Flamengo, 40 milhões de torcedores. 40 milhões de torcedores, quantos são sócios torcedor? Você vai ver que não é os 40 milhões, ele está dando risada. Quando você vai ver esse mínimo, ele oscila muito em cima do resultado que ele tem durante o campo. Se jogou mal, o pessoal para de pagar, inadimplente. Mas como é que você interage com ele? Você precisa conhecer ele. Então, hábitos de consumo, né, a idade, né, a formação, qual a intenção. Só que existe hoje uma outra ferramenta, que eu estava comentando com você, Edson, e com o Disseu antes de entrar, que essa empresa foi criada há 4 anos, que eles já pegaram nos Estados Unidos 60% das grandes ligas. Então, eles têm dados vivos de mercado. O que é dados vivos? Se eu for contratar uma empresa de pesquisa, ela vai me ajudar daqui a 2 meses. Eles não. Eles têm online isso, em 55 países, e no Brasil presente.
Então, eu consigo ter no Brasil, acho que são 50 mil pessoas, não, 500 mil, não, acho que não, minto, eu acho que é 500, 600 mil pessoas catalogadas já, e respondendo para eles. Aí você fala, pô, como é que eles fizeram isso? São gênios. Então, você consegue ter dados. Então, esses dados eu faço cruzamento seguinte. Eu quero saber o seguinte, quem estava brincando aqui com o Disseu, que ele é vascaíno, né, a gente falando o seguinte, quem é o torcedor do Vasco que teria intenção de comprar dívidas? Aí quem é o patrocinador, não me lembro hoje se é a capa, né? De repente, você vai ver que tem um número maior querendo comprar. Aí você, entendendo os dados, você tem que fazer o cruzamento, ver na qual momento ele mudou a tendência. E se você tem esse cruzamento, você identifica que nessa tendência, ou o time foi ruim, ou a marca não fez uma ativação, e você vê que pode fazer uma ativação e ganhar esse cliente. Quando a gente vai isso para um mercado, e se você hoje trabalha com cruzamento de dados de Mercado Livre, Magalu, entre outros, né, que eles têm isso, você consegue ser assertivo e fazer uma campanha com eles e você vende milhões. É uma coisa absurda. Tanto que a própria Look, do Magazine Luiza, que a gente estava falando agora há pouco, quando ela lançou um Samsung na Times Square, agora recentemente, ela faturou no ano passado, só de tendência, foi entre torno de 14, 17 milhões de dólares. Então, você vê o potencial que ele teria do futebol, porque o futebol é emocional. Quanto valeria se a gente tivesse hoje um estádio pronto, um estádio inteligente, que eu participei da Copa do Mundo profundamente, pode ser uma outra conversa para a gente falar. Todo mundo falava que ia ser a Arena. Eu falei que não ia ser. Uma apresentação na Fiesp, estava o ministro, que era o Aldo Rebelo, que era um amigo conhecido, querido meu, o Aldo Rebelo, estava o pessoal da Sorbonne e estava o presidente da Fiesp, não me engano. Aí eu fui abrir. Quando eles falaram, você pode abrir? Eu falei, ótimo, vou abrir, perfeito. Ninguém filtrou, eu vou falar o que eu acho. A foto que eu abri era o seguinte, o Maracanã, se você for ao Maracanã, ainda está lá, eu tiraria aquela foto, porque não sei o que é positivo aquela foto, uma final, talvez Fla-Flu, e as pessoas assistindo o jogo no telhado do Maracanã. Isso depõe como qualquer negócio. Aí eu abri com essa foto e falei assim, olha, gente, isso aqui é como foi administrado os estádios. E sabe o que vai acontecer? O que a gente tem aqui não é estádio, não é arena. Sabe por quê? Porque a arena ela tinha que estar voltada já a atender o cliente já em tecnologia. Por quê? Porque eu trouxe uma empresa que foi responsável, ela é alemã-suíça, que foi responsável naquela época pelo estádio mais tecnológico que existia, que foi do Allianz em Munique. Eles atendem a FIFA, atendem as principais Copas, a Rússia, todos. Trouxe ele ao Brasil para poder apresentar. Ele foi sozinho, montou a empresa aqui, foi falar com as 2 cidades sérias. Na véspera da final do Maracanã, a gente foi aqui no Porcão, no Rio de Janeiro, e a gente foi almoçar. E ele falou assim, Ricardo, o Brasil é uma marca, é uma mancha negra na minha vida. Eu falei, por quê? Não fechei um estádio. Eu nunca vi acontecer isso. Está explicado, porque ninguém estava preocupado com depois. E a gestão não estava preocupada com depois. Quando eu estava nesse evento que eu te falei na Fiesp, eu peguei e falei, você sabe quem é a arena que vai funcionar? Nenhuma dessas 12 aqui, vai ser a do Palmeiras. Por quê? Aí eu apresentei o porquê do Palmeiras ia ser. Nossa, é quase para ir na mesa, o ministro, um cara chateado, todo mundo chateado, mas é uma verdade. Não vamos falar, não vamos tapar o sol com a peneira. Só que hoje, você pega o resultado, você pega a rentabilidade do Palmeiras, do Allianz aqui, está brincando comigo, é o mais rentoso da América Latina, América do Sul. Então, quando a gente pega esse cenário todo e vê, a gente tem um universo fantástico para a gente poder trabalhar em todos os cenários no Brasil. O que a gente precisa é, primeiro, que as clubes e instituições e ligas queiram inovar. E inovar é ter a humildade de colocar alguém para inovação e o líder que está no comando, ou o CEO, ou o presidente, ele falar que a inovação tem que ser com todos aqui em volta. Não pode ser só de um departamento isolado, porque você não faz isso. Segundo, saber que tem um tempo de maturação que vai errar e vai acertar. E essa pessoa de inovação, e saber escolher essa pessoa de inovação, que não que seja melhor que tem, mas que tenha a humildade de escutar e buscar as pessoas, porque senão vai frustrar e é mais justo, vai ficar mais 3 anos aguardando. Perfeito, perfeito. Alguém tem mais alguma pergunta? Algum comentário, alguma colocação? Então, pronto. Professor, eu costumo falar sempre nas minhas aulas, quando não tem nenhuma pergunta, ou porque ninguém entendeu nada, ou porque você explicou muitíssimo bem. Eu fico com a segunda eu vou te falar uma pergunta. Eu vou te falar que talvez... vou ficar com a segunda, mas eu vou te fazer uma pergunta. Nesse meu tempo caminhando e apresentando a clubes, eu vou te dar 3 exemplos. Eu sentei e fiz a reunião com o presidente do clube.
Não vou citar porque é clube conhecido. Isso no meio da pandemia. Eu perguntei, vai voltar o clube, né? Então, quando o clube agora voltar, depois da pandemia, como é que você vai atender teus clubes? Você falou, simples, é 30% de ocupação. Oi? Oi, João. João, tá ouvindo? Pode continuar, professor, pode continuar. Aí eu peguei e falei assim, o presidente do clube falou para mim assim, não, é simples, eu tenho 30% de ocupação. Falei, é? Tá bom, vou dar um parênteses para você. Ele falou porque ele escutou falar na mídia que ia ser 30% de ocupação. Oi, João, tá ouvindo? Seu microfone não tá conectando não, João. Professor, pode continuar, por favor. Daí ele pegou e falou assim, eu vou fazer 30% do estádio. Aí eu te dou um exemplo. A AFA, Federação de Futebol da Inglaterra, ela já estava estudando no mapa dela de ocupação, né, ela vendo quem era sócio-torcedor, quem tinha cadeira cativa, como ia colocar, como ia acomodar todo mundo. Né? Ela estava um passo à frente. E aqui a gente ia separar 30% e ocupar todo mundo. E aí eu fiz uma pergunta, quantos sócios-torcedores você tem? Se você colocar só isso, já colocou o sócio-torcedor ocupando. E aí como é que você faz as entregas dos patrocinadores? Entendeu? Perfeito. Então você não consegue. Então, tecnologia, dados, informação, elas estão super importantes. E você precisa ter gente pensando nisso, gente pensando em inovação, ter o apoio de cima, porque senão você não vai fazer. A gente vai, daqui a 3 anos, vai se encontrar, vai ver alguns que deram certo e outros que ainda não avançaram. Mas o mercado, os jovens que estão vindo aí, fantástico. Nossa, quisera eu estar nascendo hoje. Pô, estou feliz da vida, cara. É verdade, é verdade. Eu queria ter nascido um pouquinho mais tarde do que eu nasci. Não é verdade? Você imagina a gente nascendo hoje, cara. Surfando nessa... Mas eu te falo uma coisa que é interessante. Algumas coisas, alguns amigos chegam, eu falo que é uma brincadeira, né? Pessoas que não conhecem a gente, às vezes eu pego os jovens que encontro e falo assim, quem é aquele que está falando? Nossa, ele deve ser velho. Tá bom, eu fico quieto. Só uma coisa que eu falo, e você também fala, e você vai lembrar. Eu falo isso aqui, sabe o que é isso? Como é que eu sei? O que é isso? Cabelo branco. Errei, acertei. Então, a mesma coisa em tecnologia. Você não consegue dar saltos quânticos, você tem que fazer o processo. Entendeu? É verdade, é verdade. Aí o João agora saiu e voltou, acho que agora está funcionando, né? Pronto. Voltei. Eu fiz uma péssima gestão aqui da bateria do meu computador. Eu cheguei da aula e liguei o computador e esqueci de conectar na bateria. Então, estou aqui falando, o sistema foi ficando devagar, foi desligando tudo. E, primeiramente, professor, boa tarde a todos. Boa tarde, grande Toledão, Dirceu. Professor Ricardo, como o professor Toledo disse, eu gostaria de reiterar aqui, falar que eu ficaria uma tarde escutando as histórias aqui, até a noite, né, e foi bastante engrandecedor, e de fato, né, ele nos convocou a levar esse tema para dentro das universidades, e eu estou também muito aberto a trazer esse tema aqui para a minha universidade, que é a UENG, né, porque esse tema é pouco falado e um modo com que a graduação é passada e o mercado de trabalho vão mudando com o tempo. A gente não tem mais a mesma formação de 20 anos atrás, né? Então, hoje em dia é realidade. Todo mundo tem smartphone, todo mundo acessa a internet, né? Embora não utilizem para as mesmas utilidades, mas, né, tem gente que trabalha, tem gente que usa para o entretenimento e a gente precisa incluir o estudante nessa realidade, né? Então, muito pouco é falado sobre isso, sobre gestão de esporte, gestão de carreira, gestão do conhecimento e a tecnologia, o uso das tecnologias, né? Eu falei que daqui uns tempos, outro dia eu falei isso na aula, inclusive, daqui uns tempos vai ter uma disciplina lá para o graduando de programação, né, de gestão de dados, inteligência artificial, algo desse tipo, né? Então, assim, eu quero reforçar que, né, nós estamos abertos e, se pudesse contar com sua participação no evento aqui na universidade, seria fenomenal, né, levar esses eventos para dentro das universidades, né, incluir os alunos, né, em eventos como esse, né, de forma ou online ou presencial, né, mas os alunos terem mais contato com isso seria
seria fenomenal. É um prazer, porque eu vejo isso. Eu te falo o seguinte, vou dar um exemplo para você. Há uns anos atrás, um pouquinho da pandemia, 2019, eu fui convidado a participar do Expo Digitais em Munique. E aí, quem estava lá? A BMW, a Mercedes, a Disney, e para a gente poder falar do digital. Não estou falando nem de tecnologia assim, estou falando só da parte digital. E aí eu convidei os brasileiros para irem. Pergunta se alguém foi? Ninguém. Aí a gente convidou, eu fui lá fazer a apresentação. Como é que eu fiz a apresentação rápida? Eu disse assim, vou mostrar a realidade do Brasil. Uma coisa que é importante, a gente nunca mentir. A gente ter o raio-x, é a realidade que a gente está vivendo, porque daí a gente sabe onde quer chegar. E naquele momento, o que eu fiz? Eu peguei os dados que a gente tinha disponíveis nas mídias sociais, que a gente tinha dos clubes, fiz um cruzamento, juntei a apresentação e fiz cruzamento com a Europa, e com a AFA, com a Inglaterra, com algumas ligas, e mostrei, se você pega o time do Porto hoje, que tem hoje, não digo de torcedores do Porto, mas que tem uma afinidade com o Porto, batem em torno de mais ou menos 8 milhões. Então, aquele que é o segundo clube, né? Portugal tem, 12, 14 milhões de habitantes. Então, você vê o potencial. E é uma potência. Aí você chega, eu peguei o Flamengo e o Corinthians, 30, 40 milhões. Você está brincando? Como é que um consegue ser uma potência financeira e o outro não consegue ser uma potência financeira? Por quê? Porque não conhece, não sabe trabalhar os dados. E todo mundo fala bonitinho, engajamento dos fãs, não sabe nem fazer isso. Então, o pessoal acha que, muitos achavam, mudou muito já, né, principalmente por causa da pandemia, que conseguiu educar, achavam que ter like tá bonitinho. Eu tenho 1.000 seguidores, tenho like. Pô, cara, não é isso. Prefiro ter 10 que compram. Entendeu? Essa é a grande coisa. Nós tivemos uma pequena experiência, tem uma empresa de cursos online, ele está, né, se instituindo, se instaurando agora, né, recentemente, e o professor também, Toledo, também tem, o Disseu também está envolvido na pós de MBA em gestão do esporte, né, também pode falar um pouco mais, mas a gente eu abri essa empresa em janeiro de 2021, e eu percebi isso. Nem sempre quem curte é quem vai comprar os cursos, né? Quem vai, de fato, consumir isso, né? E você vê que é uma métrica de vaidade, assim, né? Beleza, tem muitos likes, tem muitos, né? Uma coisa que beleza, tudo bem, vai aumentar o engajamento, mas, assim, e as compras, a conversão de compras? Às vezes quem comprou o curso nem deu like, nem está seguindo sua página, né? Então, de fato, a gente não conhece. E esses mecanismos são muito pouco divulgados, porque eu também, quando comecei, não sabia fazer fazer essa estratégia, né, de mercado, essa leitura de mercado, de conhecer quem está comprando, quem não está, né? Eu ainda estou aprendendo muita coisa, né? Então, de fato, a gente precisa se inserir muito mais nesse meio, né? Entender muito mais disso. Mas, mais uma vez, parabéns, foi fenomenal. Eu adorei aqui a sua fala e me engrandeceu muito aqui. Eu acho que todo mundo pôde aproveitar bastante aqui. Muito obrigado. A ideia foi trazer um pouquinho que eu vivi aí com vocês. Tá mutado, Dirceu. Tá mutado o seu microfone. Minha voz hoje está horrível. Estou com a faringite aí, professor. Aproveitar para parabenizar, né, parabenizar o nosso coordenador, o professor Toledo, que é um dos precursores aí dos avanços tecnológicos no esporte. Levanta a bandeira para nós. Colocar a nossa faculdade aqui à disposição dos senhores, para a gente fazer esse intercâmbio. Essa proposta do nosso curso está capacitando, né, os profissionais da área do esporte, né, e áreas afins para poder estar se qualificando, estarem no mercado de trabalho que está em ascensão, esse mercado da gestão. A gente precisa de bons gestores, precisa de qualificação. Então, a gente tem uma proposta do nosso curso. O senhor falou perfeitamente no início da fala do senhor, né, associar a prática à teoria. Né? O aluno quer escutar, né, professor? O que o professor fez? O que o palestrante fez? Como ele resolveu os problemas? Então, foi perfeita a colocação do senhor. Né? Parabenizar meu amigo João Paulo, os colegas, os organizadores do evento e a Faculdade Suprema. Nós estamos à disposição para a gente poder estar aumentando essa discussão. Né, professor? O professor Toledo aí, eu falo que eu tenho aqui na minha sala. Eu tenho aqui na minha sala
um livrinho aqui do Esporte 4.0, mas sobrando um tempinho aqui, a gente vai folheando um pouquinho o livro. E parabenizar o senhor aí, né, pela trajetória magnífica no esporte, né? Parabéns ao senhor e a todos os participantes. Obrigado, senhor. Obrigado, João. Professor Ricardo, por favor, suas considerações finais para a gente poder encerrar esse GTT aqui, que eu estou com pena no coração de encerrar, mas o tempo a gente precisa... A gente marca outra, vai ser um prazer. Isso. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, foi um prazer conhecer vocês, pela proximidade da Abragesp. Então, estou fazendo um pouquinho só, já conheci a Abragesp de nome, acabei ficando mais próximo da Gisele, que é a presidente. Por quê? Porque esse ano a gente realizou em Brasília o SICGE, né? O SICGE, que é o Congresso Internacional de Capacitação dos Gestores do Esporte, porque eu acreditava que a gente podia fazer um modelo diferente, que era trazer todo esse universo do gestor, o gestor é aquele que fez mesmo, não só os grandes eventos, mas aquele que está trabalhando com a comunidade, com aquela massa que está escondida. Então, por exemplo, eu trouxe um grande amigo meu no evento lá em Brasília, que foi o Ricardo Chantilly, e o Ricardo Chantilly, ele foi músico, ele foi empresário musical das principais bandas aí, e hoje ele tem um projeto social fantástico, que é a Afro Games, que é feito nas favelas do Rio de Janeiro, que é um projeto maravilhoso, que inclusive já saiu na TV estatal chinesa. É lindo o trabalho que ele faz. E a ideia era a gente pudesse realizar dentro daquele evento que a gente fez em Brasília, trazer todo esse universo, desde transmissão, levamos a liga, e nós contamos com o apoio da Abragesp. A Gisele nos procurou na época. E foi aí quando eu fiquei muito feliz, porque eu já conhecia, eu gostaria muito também de poder colaborar com vocês da Abragesp, porque eu acho que vocês têm um mercado fantástico na mão, vocês são, o que eu falo é o seguinte, a autoridade com autoria, né? Essa frase não é minha, é de um líder comunitário aqui da favela do Alemão, do Rio de Janeiro, que é o Reginaldo Lima, que é umas pessoas fantásticas. Se um dia vocês conhecerem ele, vocês vão ficar encantados, é um empresário nato, ele, e eu vejo isso. Então, hoje existe muitas associações, reúnem professores, mas não tem foco, não tem como chegar lá e acaba se perdendo. E o trabalho que vocês fazem é fantástico, esse que vocês acabaram de fazer essa semana, muito bacana. Eu fiquei muito feliz de poder colaborar humildemente também com vocês, inclusive na divulgação, e trazer aqui um pouquinho da experiência ao longo desses 30 anos. E que eu espero ainda vou continuar pelo menos mais uns 20 aí. Tá bom? Então, muito obrigado. Vai ser um prazer. Se vocês precisarem falar comigo, me manda mensagem, a gente ajeita aí, vamos tocar. Professor, muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Eu estou batendo palmas de pé para o senhor, pela experiência e pelo aprendizado que a gente obteve aqui nessa tarde. Tá, joia? Muito obrigado pelo seu tempo e algum dia eu vou conhecer o senhor pessoalmente. Vai ser sim. Eu vou botar aqui o meu... Você tem meu e-mail, não tem? Tem. Se você quiser passar para eles, pode passar meu e-mail direto já para eles, tá bom? Se alguém precisar entrar em contato. E meu telefone, tá bom? Tá, obrigado. Obrigado, bom evento para você. Ricardo, foi excelente, excelente. Obrigada aí a todo mundo que participou, viu, gente? Joia. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Vou parar a gravação aqui, tá? Tá, joia. Obrigado. Tá bom. Tchau, tchau.